Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos lá, vamos começar? Apocalipse é aquele livro em que a gente termina um capítulo com muita expectativa de ler o outro capítulo. Aí termina o capítulo e vai com expectativa de ler outro capítulo. Existem muitos mitos em torno de Apocalipse, até porque o mundo gira, um mito enorme, né? A despeito de Apocalipse. Bom dia para vocês. E eu sempre que eu termino um capítulo, eu fico, ai meu Deus, e o próximo, né? E eu sei que a gente tá desse jeito aqui, cheio de expectativas. Vamos recapitular para a gente entender o que aconteceu ontem. Ontem, João é jogado na ilha de Patmos para ele ser engolido por cobras. E ao invés de ser engolido por cobras, ele tem mais um encontro com Jesus. E ali ele não reconhece Jesus. Ele não reconhece Jesus e ele começa a ver Jesus em um corpo glorificado, em reino. Ele começa a observar que Jesus está reinando em glória. E ali Jesus está com um candelabro na mão direita, e nesse candelabro tem 7 catistais. E ali o anjo diz a ele: João, escreve as palavras que eu vou te dizer. E esses 7 castiçais representam as 7 igrejas que já foram fundadas por vocês. E ali ele começa a escrever uma ordem clara às 7 igrejas. E essa ordem é o que eu vou começar a ler a partir de agora. Então, ele lê, ele dá orientação a despeito da fragilidade e a despeito do anjo que está guardando as igrejas. Vamos lá? Vamos começar? A carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva. Então vocês observam, só antes da gente começar a ler, que cada igreja tem um anjo. Para vocês entenderem que tudo que eu tenho falado aqui começa a fazer sentido. Quando eu digo que tem anjos que guardam a igreja, que o Espírito de Deus é para a igreja, mas aí a gente vai conversar quando o texto terminar, tá bom? A carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Cadê? Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Que descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como também eu odeio. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aqui, no texto de Apocalipse, as coisas começam a fazer sentido, né? Vamos lá. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Ou seja, as palavras de Jesus. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço
conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Carta à igreja de Pérgamo. O anjo da igreja de Pérgamo ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei aonde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam a ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam ao ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão em breve até você senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Lembram-se que ontem saía uma espada da boca de Jesus? Então ele disse que iria e lutaria com a espada da boca dele. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, também conhecido por aquele que recebe. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, como pés de bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança. Sei que você está fazendo agora mais do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado a ídolos. Dê-lhe o tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas que eles não querem se arrepender. Por isso vou fazer adoecer e trarei grande sofrimento a quem comete adultério com ela. A não ser que se arrependam das obras a que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com a sua obra. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, não se arrependam como dizem profundamente segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza no que têm e até que eu venha, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele governará com cedro de ferro e despedaçará. Uau! Como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e também lhe farei estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então, hoje a gente vai terminar com essa igreja. Então, hoje a gente leu a igreja de Éfeso, de Esmirna, 2, a de Pérgamo e a de Tiatira. Então, nós lemos 4 igrejas hoje. Amanhã vai ficar a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E depois a gente continua lendo o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história. O trono do céu, o livro do Cordeiro, os 7 selos, os 144 mil selados e por aí vai. Mas hoje eu quero me apegar ao que dizem as escrituras pra gente hoje. Então, no capítulo 2, o próprio Cristo, ao ter um encontro com João naquele dia, ele abre os olhos de João e ele começa a dar instruções para as igrejas fundadas. E as igrejas, elas tinham alguns problemas. Será que as igrejas de hoje têm problemas? Eu quero que vocês prestem atenção que todas as igrejas que eu li e todas as que eu vou ler, elas começam com uma coisa: conheço as tuas obras. Primeiro que Jesus conhece as tuas obras. Eu não estou fazendo nada. Então, ele conhece a tua preguiça. E se você tem feito algo para o Senhor, ele conhece as tuas obras. E por fim, ele termina falando assim, e eu acho muito interessante: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito, ele fala a quem? A quem o Espírito se dirige? Quando eu digo para vocês que o Espírito Santo, ele fala para a igreja, eu falo sobre isso. Quando eu disse antes que Jesus veio para salvar, libertar, curar, transformar todo mundo que quisesse, todo mundo que o aceitasse, todo mundo que se arrependesse dos seus pecados, eu não estava brincando. Mas quando eu digo que o Espírito de Deus ele veio para conduzir a igreja até a salvação, eu falo sobre isso. Mais uma prova está aqui no livro de Apocalipse. Conheço as suas obras. Escute o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito, ele se comunica com a igreja, porque o Espírito conhece as obras da igreja. O Espírito conhece os defeitos da igreja, mas o Espírito conhece o coração da igreja. Então, dessas igrejas que a gente leu hoje, ele fala assim, da igreja de Éfeso, ele fala que ele reconhece o trabalho duro, ele reconhece a perseverança. Será que você tem feito um trabalho duro? Será que você tem perseverado no Senhor, suportado o sofrimento sem desfalecer? Aí depois tem uma outra igreja, que é a de Esmirna, dizendo que eles seriam presos. Eles iriam sofrer por causa do evangelho. Olha, eu quero dizer que vocês vão ser presos, vocês vão sofrer por causa do evangelho. Mas não se preocupe, eu estou com vocês. Aqui Jesus está dando uma instrução à igreja perseguida. Será que nós temos até hoje igrejas perseguidas? Será que nós temos uma parte da igreja de Cristo que é perseguida até hoje? Então esse anjo, ele vem para cobrir a igreja perseguida. Esse anjo, ele vem para cobrir a igreja que está em Esmirna. Ele é uma destrinchação dali. Então quando a gente vê um irmão perseguido, hoje é muito fácil a gente identificar um anjo, um irmão que esteja vivendo debaixo da tutela desse anjo. É ou não é? Hoje, com as redes sociais, então, a gente consegue ver onde tem uma igreja perseguida. Ali na Ásia, ali na China tem muito, nos países do Oriente Médio,
a gente consegue ver e visualizar onde estão, quase vem no Brasil, né? Agora na pandemia, fomos perseguidos, gente. Quase nós, praticamente nós, aqui na pandemia, não é? Então, faz parte deste anjo, faz parte da igreja de Esmirna, essa igreja perseguida. A igreja que é presa por conta do amor ao evangelho. A igreja que é presa é uma igreja que ela é ensinada a não esmorecer, mesmo diante da perseguição. E aqui, das 7 igrejas, mostra que vai ter uma parcela da igreja de Cristo que vai ser perseguida. Vocês observaram que 2021 anos depois, temos ainda a igreja, uma parcela da igreja de Cristo que continua sofrendo? Vocês conseguiram entender? Nossa, porque cadê a liberdade religiosa? Meu Deus, tanto tempo se passou e até hoje o povo está sendo morto por causa do evangelho. Sim, o Espírito já sabia disso. Tem uma parte dos 7 candelabros, né, guardando esses irmãos que estão perseguidos, a parte da igreja perseguida. E a eles está dizendo o seguinte: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Essa parcela desses irmãos serão provados e vocês sofrerão perseguição durante alguns dias. Sejam fiéis até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Então a própria palavra já está dizendo que existem irmãos, existem pessoas que vão precisar ser fiéis até a morte para ganhar a coroa da vida. Poliana, mas por quê? Porque isso faz parte do cumprimento da palavra. Gostaria que fosse assim? Não gostaria, mas está escrito. Quando você vê um irmão perseguido, ore por ele. Lance sobre ele o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos para ele ser fiel até o fim. Para quê? Para que ele receba a coroa da vida. Porque aquele irmão faz parte dessa igreja. Simples assim. O que você vai poder fazer pela igreja perseguida? Talvez mandar algum orçamento para eles comprarem alguma comida, comprarem, sei lá, palavra, ajudar com alimento, suprimento, mandar algum recurso e orar e jejuar por eles, para que eles não esmoreçam. A nossa obrigação, o Senhor vai cobrar de mim, o Senhor vai cobrar de você, oração e investimento nessas pessoas. Poliana, quando eu vejo alguém perseguido, eu tenho que fazer alguma coisa? Tem. Obrigatoriamente tem. Você é cristão? Tem. A gente está enfrentando um problema muito sério no Afeganistão. Todos nós. Porque aqui só tem cristão. Então, nosso coração tem que estar com eles. Existem homens que não se recusaram a sair dali. Homens de Deus. E eu achei a coisa mais audaciosa do mundo. Eles não abandonaram a fé cristã. Eles estão ali. E eles estão dispostos a morrer pelo evangelho. Então eles precisam de ser cobertos de oração. O mundo espiritual é movido por oração. O dia que você dispensar 5 minutos do seu dia para parar de orar pela dor do seu coração, pela sua demanda e começar a orar pela igreja perseguida, a tua história muda. Você já começou a colocar a igreja perseguida na tua história? Porque o Espírito Santo, o Espírito que é santo, ele conduz a igreja. Orar pela igreja perseguida faz parte. Investir na igreja perseguida faz parte. Quando você tiver oportunidade, se tiver alguma campanha sendo levantada para alguma igreja perseguida, invista. Não tem como a gente chegar lá, mas tem como a gente investir. A nossa oração pisa em lugares em que você não pisa.
O teu jejum pisa em lugares em que você não pisa. Às vezes você quer a libertação de uma pessoa. Olhando, eu tô orando pela libertação de uma pessoa X. Tá. Mas você já orou pela igreja perseguida? Jejua pela igreja perseguida. Ora pela igreja perseguida, porque enquanto você ora pelos irmãos que estão apanhando, sofrendo e morrendo por amor ao evangelho, o Senhor está olhando a sua demanda. Não existe nada mais precioso para o Senhor do que alguém que sustenta aquele que sofre. Quando Davi ia para a batalha, ele dava premiação para o copeiro, para o cozinheiro, para o faxineiro, para o chefe da guerra, para aquele que atirou, para aquele que não atirou. Todo mundo ganhava premiação igual. Para quem foi para o fronte de batalha, para quem ficou na retaguarda, para quem não foi, para quem foi, todo mundo ganhava igual. E quando as pessoas perguntavam para ele, poxa, mas o cara ali só fez a comida. Ele falou, ele foi. Nossa, mas aquele ali só limpou, só poliu a armadura. Eu que fui para a batalha, por que ele está sendo premiado igual? E ele falou, ele foi para a batalha. Cada um foi para a batalha. Cada um faz parte nessa batalha. Eu lembro de uma batalha do povo de Israel que eles ganharam depois que Moisés ficou o dia inteiro com as mãos levantadas. Quando Moisés levantava as mãos, eles ganhavam. Se Moisés abaixava as mãos, eles perdiam. Então Moisés ele ficou com a mão levantada um dia inteiro. Não sei se foi um dia ou 3, com a mão levantada, sim, o dia inteiro com a mão levantada para cima. Arão sustentava uma mão, Josué outra. Então tinha o peso da mão de Moisés, Arão e Josué. E ninguém podia esmorecer ali. Já era difícil para Moisés ficar, já era difícil para Arão, já era difícil para Josué. Imagina a situação de joelhos, com a mão levantada. Tinha ajuda de 2, mas mesmo assim eles esmoreciam os 3. Se eles esmorecessem e eles deixassem Moisés abaixar a mão, eles perdiam a batalha. Então, a batalha, eles estavam ali no fronte, o povo de Israel estava lutando, mas Moisés estava sustentando eles em fé. Tem um povo que precisa da sua oração. Então, enquanto você ora por esse povo, Deus muda a sua sorte. Às vezes, a sua sorte ainda não mudou, porque tem gente precisando da sua oração. A igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, as duas igrejas têm um problema muito sério. E é um problema que o Brasil enfrenta. É um problema que se a gente pudesse trocar, né, pudesse entender, eu acredito que o anjo dessas igrejas está aqui. Igreja com um problema seríssimo de imoralidade sexual. Seríssimo mesmo. Aí, o anjo da igreja de Pérgamo foi dado um recado para ele. No entendo, aí ele dá, né? Eles são fiéis, não renunciam à fé. Aqui o povo é fiel. Tem gente renunciando à fé, não. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam a ensinos de Balaão. O que são ensinos de Balaão? Ensinos de idolatria. O Brasil é um país altamente idólatra. É um país em que tem uma miscigenação terrível. É um país onde você tem um sincretismo religioso. Não é uma religião solidificada, é como se tivesse uma bagunça religiosa. Então se acreditam em muitos deuses, é uma religião e não é uma religião que serve a um Deus só. Então a pessoa, sei lá, ela é protestante, mas ela sai indo nas destrinchações, porque ela acreditou numa crendice cultural. Então, essa crendice cultural é aquela história do protestante que acredita em signo. Signo, gente. Signo. Quando eu olho cristã, aquariana, eu caio para trás. E isso é extremamente comum de eu ver aqui no Instagram.
Isso se chama sincretismo religioso. Isso se chama exatamente a carta do anjo a Pérgamo, que ele foi apegado a ensinos de Balaão, a ensinos de idolatria. Você é um pouco de Deus e um pouco do demônio. Não é, Aline? Verdade, a Aline escreveu assim, verdade, eu vejo muito. É uma crendice cultural de você mistura meias verdades. Então eu acredito nas coisas do evangelho e eu acredito nas coisas deste mundo. Outra crendice cultural. Você está com a palavra aqui, a Bíblia. Você está com a Bíblia, vamos ver Deus falar. Você pega a Bíblia, fecha o olho, você ora, Senhor, em nome de Jesus, fala comigo na minha necessidade, na minha urgência, na minha dor. Ai, meu Deus, estou desesperada, vou morrer, vou pular da ponte, me ajuda, em nome de Jesus, amém. O juízo sobre a Síria. Ai, meu Deus, Deus vai me matar. Deus vai jogar juízo sobre mim. Gente, pelo amor de Deus. Isso se chama quiromancia. Deus odeia isso. Deus odeia. Deus odeia. Deus tem ódio disso. E o pior é que eu já recebi direct de não uma seguidora, mas várias, dizendo que pastores incita a congregação a fazer isso. Ora, minha filha, abre a Bíblia e vê o que o Espírito vai falar com você. Isso aqui não é um livro da sorte. A Bíblia não é livrinho da sorte, não é amuleto da sorte. Para com isso. Deus odeia isso. Vamos lá, que senão eu fico nervosa. É sério. Então, a gente tem um problema aqui da idolatria. Vamos lá. Aí você tem pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos de sacrifícios a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Eu vejo que mulheres cristãs, elas são cristãs em tudo. Nossa, a menina fala em línguas estranhas, que é uma beleza. Calma, eu tô calma. Fala línguas estranhas. Gente, quando a pessoa abre a Bíblia e diz que Deus falou com ela, tirou a sorte. Ai, meu Deus, isso me deixa nervosa. Eu não posso ficar nervosa, são 6 da manhã. E aí, a pessoa pega, gente. Onde eu tava? A pessoa é de Deus. Em tudo. Gente, a pessoa é de Deus em tudo. Tudo. Mas na vida sexual dela, não tem como ser de Deus. Porque ser de Deus na vida sexual é careta. Você já experimentou ser de Deus na sua vida sexual? Você já perguntou ao Espírito Santo qual a liberdade que ele tem para sua vida sexual? Qual tipo de prazer que o Espírito de Deus tem para o seu leito conjugal? Ninguém pergunta. Foi-se criado um mito de que os cristãos é a coisa mais sem graça do mundo, de que não pode nada, que liberdade, que o prazer, que o gostoso, que a coisa boa é aquilo que o mundo libera. Quem te disse? Tudo que o mundo traz é prisão, porque as coisas do mundo na vida sexual seria liberdade. Por que que o teu padrão sexual tem que ser o do mundo? Eu demorei muito tempo para entender isso. Liberdade mesmo é viver liberdade espiritual e viver liberdade física, sexual, em todos os aspectos da nossa vida. Aí, vamos lá. Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, vocês também têm que se apegar a ensinos que são ensinos demoníacos. Portanto, arrependam-se. E que essa era que Jesus viria lutar com a espada da boca dele.
Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao que vencer, darei o maná escondido. Maná fala de comida. O maná fala de banquete. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aqueles que o recebem. Deus, ele quer trocar a sua identidade. Deus, ele quer fazer de você um vaso novo, mas tão novo, que quando as pessoas te olharem, elas vão precisar te conhecer de novo. O que o Espírito Santo está para fazer na sua vida é algo que nem você sabe. É algo que nem você percebe, mas é algo que você precisa se permitir. Entende? O que o Espírito de Deus quer realizar na sua vida e na minha vida precisa de ter purificação. Eu não sei se você está vivendo o aprisionamento que o inimigo da igreja de Pérgamo trouxe, ou que o inimigo da igreja de Tiatira trouxe. Porque o inimigo da igreja de Tiatira tem algo contra. E ele fala assim, aí ele vem aqui, essas são as palavras de Deus, tá bom, vem cá. Conheço as suas obras, o seu amor. Olha só como parece também com a igreja do Brasil. Eu tenho essa impressão, sabe? Eu leio isso aqui, eu tenho essa impressão. O amor, o povo amoroso, o povo que tem amor a Deus é isso aqui. Conheço o seu amor, conheço a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Tô vendo o povo brasileiro aqui. Eu sei que você tá fazendo mais agora do que no princípio. Não é? Não parece que tá vendo nós aqui? Ó nós, fazendo mais agora que no princípio. No entanto, tenho contra você isso. Você tolera Jezabel. Você tolera a mulher adúltera. Você tolera a traidora. Você tolera a talarica, como dizem aqui, né? Você tolera a conversadeira. Você tolera quem? Aquela mulher que se diz profetiza. Aquela mulher que quer te ensinar, a amiguinha, que quer te dar dica, que fala um monte de besteira na sua cabeça. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Quem que tem te ensinado acerca das coisas que você aprendeu? E a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Tá vendo como parece com o da igreja de Pérgamo? Dei-lhe tempo para que se arrependesse da imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grandes sofrimentos aos que cometem adultério com ela. Por isso que eu acho que a igreja do Brasil tá viciada com esse demônio. Vocês entenderam? Olha aqui, eu vou ler de novo. Não é? Não é, gente? Ó, é muito claro para mim isso aqui, ó. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados a ídolo, ó, a idolatria da igreja. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas não quer se arrepender. Por isso vou fazer adoecer, trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, que não se arrependem das obras que praticam. Matarei os filhos dessa mulher. Ou seja, fala de um rompimento geracional aqui. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, não, vocês que não seguem a doutrina dela e não se arrependerem, como eles dizem, os profundos cegueiros de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem com firmeza ao que vocês creem até que eu venha. E aí tem um presente. Quem seguir até o fim, Deus vai dar a mesma autoridade que recebeu. Jesus vai dar a mesma autoridade que recebeu de Deus. E também lhe darei a estrela da manhã, aqueles que têm ouvido. Gente, tem muita promessa para quem for firme e fiel. Presta atenção. A sensação que eu tenho
é que o demônio que ronda necessariamente essas duas igrejas tá dentro da igreja do Brasil. Eu tô falando sério. Que eles vieram acompanhando. Porque é isso aí, entende? E vieram acompanhando então aqui. Então a gente sabe exatamente, vocês verem como o diabo ele é sujo, e vocês verem como o diabo ele vai atacando da mesma forma, ano após ano, ano após ano. Então ele vem atacando através da idolatria. Vocês perceberam? Eu já fiz até post no Instagram sobre idolatria, tem nos destaques. A gente já falou tanto sobre idolatria. A raiz de tudo isso é idolatria. A gente precisa cuidar e ser de Deus em todas as áreas da nossa vida. Não adianta a gente ceder, aqui eu sou de Deus, aqui eu não sou de Deus. Aqui essa parte é minha, essa parte é de Deus. Ou como que a gente combate isso? Como, Poliana, como que eu combato esse inimigo? Porque parece que eu tô vivendo exatamente esse inimigo aí que você tá falando. Se você tá nesse inimigo aqui que eu tô falando, entenda e presta atenção. Como que a gente vai combater esse mal? Santificação. Santificação, pureza. Entendendo que há uma raiz de idolatria dentro da sua casa. O que é, de que forma é, eu não vou ter como saber aqui. Eu teria que conversar com você, entender o seu histórico. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Existe alguma raiz de idolatria em você e na sua casa. Alguém cedeu por aí. E aí a gente precisa de pureza geracional dentro da sua casa. A gente precisa de vir com uma limpeza mesmo, vinda da parte de Deus, para que o Senhor entregue para a gente um novo nome. Qual é a promessa que o Senhor dá para a igreja de Tiatira? Uma nova identidade. Qual é a promessa que o Senhor dá para a igreja de... Ai, meu Deus. Não, a de Pérgamo. A de Pérgamo. A de Pérgamo, que é uma nova identidade. A de Tiatira, ele dá autoridade, a mesma autoridade que Jesus recebeu. E Jesus, ele é claro, ele fala que vai dar a mesma autoridade dele. Por que você não está com a mesma autoridade de Jesus? Jesus, ele não quer te dar meia autoridade. Jesus não quer te dar um pedacinho de autoridade. Jesus quer te dar a mesma autoridade. Ai, o diabo entrou na minha casa, fez uma ruaça. Ele entrou mesmo. E você está sentado aplaudindo o show dele. Combata as obras do mal com a presença do Espírito de Deus. Querido, presta atenção. Jesus é para todo mundo. O Espírito de Deus, não! Primeiro, o Espírito de Deus só é para a igreja. Poliana, tá bom. Então o Espírito de Deus só é para a igreja. Eu sou a igreja de Cristo. O que eu preciso de fazer? Me aproximar do Espírito Santo. Beleza. Então o Espírito está comunicando com o Espírito, dizendo que conhece as obras do Espírito. Ok. Então eu preciso manifestar as obras do Espírito. Estou começando a entender. Como eu vou manifestar as obras do Espírito? Em santificação. Como que? Primeiro, você precisa entender que você precisa ser mais de Deus. Um pouco mais de Deus todos os dias. Manifestar, seguir e andar em espírito. Um pouco mais de Deus todos os dias. O que você tem feito de raízes de idolatria dentro da sua casa? São 3 tipos de idolatria. Ou a gente idolatra deuses, ou a gente idolatra pessoas, ou a gente idolatra coisas. Anotem isso. Ou a gente idolatra outros deuses. Tem gente adorando outros deuses. Você só tem como adorar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem gente adorando outras pessoas, colocando outras pessoas no lugar de Deus. E tem gente adorando coisas. Tem gente adorando circunstâncias. Tem gente adorando... tem gente que adora sofá. Tem gente que adora o carro. Tem gente que adora o emprego. Tem gente que adora a conta bancária.
tem gente que adora coisas, tem gente que adora o guarda-roupa cheio de roupa, tem gente que adora a sapateira. Toma cuidado. Então o inimigo entrou na sua casa através dessas 3 portinhas, ou através de uma idolatria de deuses, de pessoas ou de coisas. Alguma coisa fez. Não fez, fez. Para tá uma bagunça de resultado, fez. O que fez eu não sei, porque eu não tô aí, mas fez, tá? Se tá uma bagunça é porque fez. Então a primeira coisa que você precisa de fazer é trazer santificação para sua casa. Poliana, não dá, gente. Não dá para relativizar o evangelho. Não dá para você pegar e falar essa parte é de Deus, essa parte não é. Ou você é de Deus, ou você não é. Tem uma parte aqui que a gente vai ler que a Bíblia diz que quem está em cima do muro, Deus está a ponto de vomitar. É isso que Deus tem para quem está em cima do muro. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não tem como ser meio de Deus. Ou você é uma pessoa cheia de Deus, ou você já entrega as obras do inimigo. Você que está se enganando. Essa parte daqui, pô, eu sou muito do Senhor e eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar, eu quero estar com o Senhor, mas essa parte daqui, ela é minha. Então, isso tudo é sua, entende? Não tem um pouquinho sua e um pouquinho de Deus. Agora, estou numa busca que eu quero tudo de Deus, é tudo para o Senhor, mas se for tudo mesmo para o Senhor, o Senhor vai dar um jeito de endireitar as suas veredas. Se você está muito tempo com a vida fora do eixo, fora do lugar, comece a entender que tem muita coisa que precisa ser mudada em você. O que eu tenho percebido são pessoas que querem ter o controle, o domínio total sobre a vida delas e ainda assim dizem que são de Deus. Não faz sentido. Não use, nunca use o evangelho para satisfazer o desejo da sua carne. Você sabe o grande mal deste século? O grande mal é que a gente foi mal acostumado com dirigentes mesmo das igrejas dizendo pra gente que é como se a igreja agora fosse um cenário de coach, né? Como se a gente pudesse mandar em Deus. Como se Deus fosse o nosso brinquedinho. Oi, como assim? Como se Deus fosse satisfazer os nossos desejos. Oi, como assim? Deus não é manipulável. Deus não está aqui para satisfazer os seus desejos. Deus está aqui para te conduzir até o céu. Se você entender isso, se você entender que todos os passos de Deus é para que você vá para o céu, você já está com meio caminho andado. Meio caminho de verdade. Todos os passos de Deus é para te levar até o céu. Se você está passando várias tormentas, isso é para te trazer santificação. Deus prefere te deixar triste e não perder a sua alma do que te deixar feliz na terra e te deixar ir para o inferno. É melhor você viver tristeza atrás de tristeza, anos de tristeza, do que Deus perder a sua alma e você ir para o inferno. É simples. Deus não vai perder você. Ele não quer te perder. E é por isso que talvez Deus não vai deixar você realizar o desejo do seu coração. Porque na hora que você realiza o desejinho do seu coração, a primeira coisa que você vai ter dentro de você é uma raiz de idolatria. Será que você está pronto para Deus realizar o desejo do seu coração? Será que você está pronto? Então começa a se entregar de verdade. Ou você entende o que é evangelho, porque essa geração, ela foi uma geração muito mal criada, muito mal ensinada, muito mal mesmo. A gente se esqueceu o que era evangelho. Os nossos pastores, eles foram nos ensinando que a gente podia levar o evangelho do jeito que a gente quisesse. É como se o evangelho fosse pagável, tocável. Ele é assim, o gênio da lâmpada mágica. Você toca, vem 3 desejos para você. Só que na hora que o bicho pega,
não tem os 3 desejos, não tem o gênio da lâmpada mágica, não tem a vara de simsalabimibim. E você sabe o que acontece? A gente está cheio de gente frustrada dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque o evangelho não é isso. O evangelho é negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir. Evangelho é o que Jesus diz à igreja de Esmirna. Vocês vão ser perseguidos. O diabo bolou um plano para vocês. Vocês vão ser presos. Vocês vão morrer. E se vocês não esmorecerem, eu vou dar a coroa da vida para vocês. Isso é evangelho. Juliana, gente, isso é evangelho. Isso é evangelho. Vocês estão achando que evangelho é o quê? Evangelho não é uniduni salamemiguê. Uniduni te salamemiguê. Não é. Não é brincadeirinha. Não é isso. Não é falar em línguas estranhas e falar assim te diz o Senhor. Deus vai realizar o desejo do teu coração. Tudo bem, só não sei que Deus é esse. Que existem vários deuses por aí, né? O que você prefere? Que Deus realize o desejo do seu coração e que isso te leve para o inferno? Ou que você nunca realize o desejo do seu coração e que você passe a eternidade do lado de Deus? Porque no mundo, o mundo é para o cristão sofrer perseguição. Mas no final, a promessa final, depois do 22º capítulo, vocês vão entender o que a gente tem pra gente. É o casamento, é a coroa, é Cristo. E isso precisa nos bastar. Qualquer coisa desse mundo precisa ser complementar ao que a gente vai viver. Se eu terminar esse livro de Apocalipse com você tendo certo de que a única coisa que você precisa para seguir é o pão da presença e Jesus e qualquer outra coisa na sua vida é complementar. Para mim, eu já ganhei no meu dia. O meu ano, na verdade. A minha vida. Se a gente terminar esse livro e você chegar à conclusão de que o que realmente importa é o Espírito Santo de Deus te deixando firme, te conduzindo ao céu, pronto. Cumprimos a nossa missão. Podemos ali seguir a nossa carreira até que a gente encerre a nossa fé. E se encontre com Jesus e a gente se encontra no céu e fala, caramba, deu certo, deu certo. E é isso. E aí, qualquer coisa que a gente viver aqui na terra de bom vai ser só um mimo mesmo vindo da parte de Deus. Porque o que importa mesmo é a gente ser firme. É isso. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quantas coisas a gente aprendeu hoje. Muito obrigada, Senhor, por estar conosco todo esse tempo. Muito obrigada por descortinar os nossos olhos. Hoje nós clamamos por revelação. O Teu Espírito Santo, Ele vem nos revelando um pouquinho a cada dia. Que coisa linda é aprender um pouco contigo, aprender mais de Ti. Nos revele o Teu oculto, o Teu escondido. Nos ensine um pouquinho mais da Tua palavra, da Tua presença. A gente tem fome, a gente tem sede, a gente tem vontade. Nós nos expomos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O livro de Apocalipse é aquele livro, como eu disse, que a gente termina um capítulo doido para começar outro. Eu já queria começar assim, vamos ler o capítulo 3, mas aí vai ficar para amanhã. E é isso. Amanhã eu já tô com expectativa de começar o dia de amanhã. O livro de Apocalipse vai ser o último. Você quer que seja o último? Você quer que a gente termine o devocional no livro de Apocalipse? Vocês querem encerrar o devocional, gente? Nós não lemos o livro de Judas, nós não lemos o livro de Marcos, nós não lemos o livro de Lucas, nós não lemos vários livros, tem tantos livros para ler. Então, quero mais, então pronto, então calma. Eu não sei quando vai terminar
Vamos seguir o que o Senhor determinar. Eu tenho um cronograma. Então, pronto. Então, vamos seguir o cronograma. Acalme o coração de vocês e vamos seguir o cronograma. Aí, cantares, eu não vou fazer cantares, viu, Aline? Nós já conversamos sobre cantares outrora. O livro de cantares eu não vou fazer, porque cantares não é para solteiras. Não. Só quando o Senhor me der meu marido. Me recuso. Enfim, é isso. Temos muito ainda o que trabalhar. Eu vou fazer até quando houver o cronograma do céu, tá bom? É isso. Estamos no livro de Apocalipse. Aproveitem. Vamos aproveitar todos os dias. Temos 22 dias aí. 22 não. 20, né? Porque já foi 2. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Com o capítulo 3.